Olá, povo de Deus. Chegado o momento do nosso devocional diário. A leitura para hoje, domingo, dia 5 de fevereiro, é o capítulo 4, o livro de Números, livro de Moisés. Nós vamos falar sobre os deveres dos coatitas, dos gersonitas, de Merari, e depois vamos falar sobre o número dos coatitas, dos gersonitas e dos meraritas. E concluir a leitura com o número de todos eles, que são da tribo de Levi. Vamos à leitura. Os deveres dos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas, e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação,
que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Agora os deveres dos gersonitas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Agora os deveres dos filhos de Merari, ou Merari, né? Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E designareis nome por nome os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. O número dos coatitas. Moisés, pois, e Arão e os principais do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50,
todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Agora o número dos filhos de Gerson. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. Agora o número dos filhos de Merari. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. E agora, para concluir a leitura do capítulo 4, vamos ler sobre o número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor, por Moisés, foram designados, cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Então vejam que aqui é uma contagem e são apontamentos de deveres para os filhos de Gerson, para os filhos de Coate, para os filhos de Gerson e para os filhos de Merari, filhos de Levi, tá? Entre os levitas. Depois o número total deles e concluiu com a conta total dos filhos dos levitas, tá? Para o serviço do tabernáculo. Quem iria levar peça, como deveria levar, quem levaria as tábuas, as bases, as estacas, tudo aqui foi lido. Mais uma leitura do livro de Números, onde fica evidenciado o serviço para todos, né? Em todas as tribos, haviam as demais tribos que cuidavam da segurança, né? Cuidavam da guarda, da onde eles estavam, cuidavam outros da agricultura, do gado, e os filhos de Levi cuidavam do tabernáculo. Fala de chamado, fala de vocação, fala de encargo na obra de Deus. Que Deus nos abençoe.
com a leitura desta porção para hoje. Em nome de Jesus. Amém.